Nos tempos antigos, havia uma guerra sem fim entre a humanidade e os monstros. Milhares de anos atrás, o rei Yu utilizou o poder das runas para selar o ancestral dos monstros. Para libertar o monstro ancestral dessa prisão eterna, teve início a batalha de 1000 anos entre as raças. No entanto, o rei Yu sabia que morreria em breve e concedeu o poder das runas, capazes de derrotar os monstros, a 5 grandes famílias. A partir de então, a sociedade passou a determinar a posição de um homem com base em suas runas, sendo a de 9 runas a mais honrada e a de uma runa considerada a mais inferior. Nos dias atuais, ao cair da noite, um rapaz realizava seu trabalho recepcionando os clientes de uma loja. Um homem, visivelmente irritado, falava com desprezo sobre pessoas inferiores, mas ainda assim pediu ao atendente por alguns cigarros. Rapidamente, o atendente pediu um momento, pois iria buscar o item solicitado. Logo em seguida, o rapaz entregou a caixinha ao homem e informou que o valor seria 30 yuans. O homem, indignado, questionou como o garoto ainda tinha coragem de cobrar por aquilo, dizendo que arriscava a vida lutando contra monstros por pessoas perdedoras como ele. Em seguida, perguntou onde estava o gerente daquela espelunca. Nesse momento, outro atendente apareceu e perguntou ao homem se havia algum problema. O homem, ainda mais irritado, apontou para o garoto no caixa e gritou que ele deveria ser demitido, pois um perdedor de uma runa, como ele, não deveria ousar pedir dinheiro. Por fim, afirmou que não queria ver o rosto de alguém com apenas uma runa nunca mais. Algum tempo se passou. O gerente chamou o rapaz de Xiaoqi e tentou conversar sobre o que havia acontecido naquele dia. Xiaoqi disse que não iria dificultar as coisas para o irmão Su, e então pediu demissão por conta própria. Continuou dizendo que já havia presenciado esse tipo de situação muitas vezes, pois aqueles com runas mais poderosas sempre tratavam os que possuíam menos runas como se fossem inferiores aos seres humanos. Xiaoqi afirmou que Sun não precisava se preocupar, pois aquilo não era culpa dele. Ressaltou que Sun sempre havia sido gentil e cuidara dele. Sun, então, entregou o salário do mês a Xiaoqi e desejou-lhe boa sorte. Assim, Xiaoqi deixou seu trabalho. Do lado de fora, uma garota o esperava animada. Xiaoqi perguntou se ela havia esperado muito tempo, e com um sorriso meigo no rosto, a garota respondeu que não. Aquela garota era a irmã do protagonista. Ela disse que estava conseguindo algum dinheiro com as obras que escrevia, e por isso, seu irmão mais velho não precisava mais trabalhar em vários empregos. Xiaoqi passou a mão sobre a cabeça dela e disse que a saúde dela era mais importante. Em seguida, pediu que deixasse o dinheiro com ele, pois cuidaria de tudo. Os dois começaram a caminhar pela rua e pararam diante de uma sorveteria. Xiaoqi perguntou se ela queria um sorvete, mas a garota respondeu que não estava se sentindo bem e não podia comer coisas frias. Xiaoqi disse que, de vez em quando, não fazia mal tomar um sorvete, então pediu ao sorveteiro um de sabor morango. A garota perguntou se Xiaoqi queria um pouco, mas ele recusou, dizendo que aquilo era coisa de criança. Ela respondeu que também não era mais uma criança. Vendo sua irmã feliz com o sorvete, Xiaoqi pensou que seria melhor conversar sobre a demissão apenas quando chegassem em casa. De repente, um som estridente se espalhou por toda parte, e um monstro terrível surgiu, vindo na direção de Xiaoqi e sua irmãzinha. Rapidamente, Xiaoqi agarrou a mão dela e disse para irem depressa até o abrigo mais próximo, pois certamente haveria membros da família Zhong protegendo a região, e lá os dois estariam seguros. O sorvete da garota caiu naquele momento, e ao se virar para olhar, ela acabou parando. Vendo isso, Xiaoqi pediu que ela esperasse um pouco, então a abraçou, colocou-a nos ombros e saiu correndo em alta velocidade. Ele pensava que aquela era a primeira vez que soubera de um monstro entrando na zona segura, pois a família Zhong, responsável por aquela área, era uma das 5 famílias que receberam as runas diretamente do rei Yu. Os monstros continuavam perseguindo todos que estavam ali. O protagonista tentava entender por que um monstro havia conseguido entrar naquela zona, mas sua maior preocupação era levar Lin Lin em segurança até o abrigo. Algum tempo depois, algumas pessoas estavam reunidas diante de um prédio local. Xiaoqi reconheceu uma senhora chamada Tia Zhang e perguntou por que ninguém havia entrado no abrigo.
De repente, um homem com ar de superioridade chamou a atenção de todos e pediu que escutassem. O homem informou que o abrigo tinha espaço limitado e que apenas pessoas com 3 ou mais runas poderiam entrar. As pessoas começaram a entrar em desespero, pois a maioria delas possuía menos de 3 runas. O protagonista então se colocou diante do homem e disse que, se as pessoas ficassem aglomeradas ali, atrairiam mais monstros e, assim, o abrigo não duraria muito. Ele lembrou a todos que aquela zona era protegida pela família Zhong e que não demorariam a enviar alguém para ajudar. O homem respondeu que Xiao Qi era bastante sábio e perguntou se ele não gostaria de atrair o monstro para longe e esperar o resgate da família Zhong. Em seguida, afirmou que Xiao Qi era apenas alguém com uma runa, que não conseguiria entrar no abrigo e só queria arrastar todos com ele para o fim. As pessoas ao redor começaram a comentar e apontar para Xiao Qi, formando uma grande comoção contra ele, que só queria ajudar a todos. Tomado pela raiva, Xiao Qi aceitou a missão de atrair o monstro para longe, enquanto o homem conduzia todos ao abrigo. Xiao Qi virou-se para tia Zhang e disse que ela sempre cuidara dele e de sua irmã. Por isso, era a única pessoa em quem confiava. Pediu então que tia Zhang cuidasse de Lin Lin. A menina ainda tentou falar algo para impedi-lo, mas Xiao Qi estava decidido e prometeu voltar depois de atrair o monstro. Em seguida, Xiao Qi virou-se para o homem e perguntou se agora todos poderiam entrar no abrigo. O homem ficou sem reação por um momento. Xiao Qi perguntou se ele havia se arrependido do que dissera e se agora preferia ver todos serem eliminados. As pessoas ao redor começaram a pressionar o homem, que acabou decidindo abrir o portão do abrigo, pedindo para que todos entrassem imediatamente. Assim, as pessoas começaram a entrar no abrigo, enquanto o protagonista seguia na direção oposta. E, finalmente, a porta se fechou, salvando a todos. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, o monstro estava causando um grande estrago. Xiao Qi chegou gritando, chamando a atenção do monstro. Rapidamente, a criatura se virou para ele e começou a persegui-lo. Nesse momento, Xiao Qi pensava que a aparência do monstro era estranha e que o abrigo talvez não fosse seguro. Ele então teve uma lembrança do passado, quando um homem os expulsava por serem uma runa e uma 0 runa, dizendo que eles não tinham valor algum. Xiao Qi se perguntava se as runas teriam algum valor agora, em uma situação como aquela. Sua maior prioridade era salvar sua irmãzinha, Lin Lin, e levar o monstro para longe. Assim, saiu correndo e se escondeu atrás de uma parede, mas percebeu que 2 pessoas tentavam se esconder no beco em que ele havia entrado. Então, correu para o outro lado, atraindo o monstro com ele. Mais uma vez, tentou se esconder em uma esquina, enquanto se perguntava por que a família Zhong ainda não havia chegado. O monstro surgiu por cima do beco, onde Xiao Qi estava escondido, mas ele não percebeu. Pensava naquele momento que aquele monstro se parecia com uma aranha-lobo, que caçava por visão e vibração. Foi então que o monstro resolveu fazer um ataque surpresa. Porém, uma enorme explosão de raios iluminou tudo ao redor. Alguém havia chegado e protegido Xiao Qi do ataque surpresa da aranha. Era uma garota que carregava uma arma poderosa. Com um único movimento, ela desferiu um ataque cortante na grande fera. Sua arma formava o desenho de um dragão de raios, e a forma do dragão se mostrou por completo atrás da garota misteriosa. Levantando sua lança, ela ordenou que o dragão avançasse. O dragão atingiu e atravessou a aranha-monstro, derrotando o inimigo com um único golpe. Xiao Qi ficou paralisado diante da cena, até que a garota se aproximou e o cumprimentou, como se nada tivesse acontecido. Ela perguntou se Xiao Qi estava bem. Ao vê-la, ele percebeu que ela possuía 6 runas e deduziu que devia ser alguém da elite da família Zhong. Ele respondeu que estava bem, mas logo um som estridente foi ouvido, e Xiao Qi começou a sentir algo estranho em sua cabeça. O monstro não havia sido completamente eliminado. A garota rapidamente se posicionou diante do monstro e disse que iria acabar com aquilo. Xiao Qi, paralisado, não se sentia bem. Uma névoa começou a se formar onde o monstro estava, confundindo a garota. De repente, ela foi atingida e lançada com força contra a parede do outro lado do beco. Xiao Qi correu até ela e perguntou se estava tudo bem. Os dois se viraram e perceberam que o monstro já estava muito próximo.
A garota afirmou que o monstro havia ressuscitado e estava ainda mais forte. Isso precisava ser relatado. No entanto, se ela corresse, o monstro a alcançaria rapidamente e eliminaria Xiaoqi. Se ela ficasse e lutasse, Xiaoqi poderia fugir e avisar os outros sobre o que estava acontecendo. Assim, ela se virou para ele e pediu que ele corresse imediatamente e avisasse ao chefe que o monstro de nível D havia ressuscitado e se tornado Rank C. Ela terminou dizendo que protegeria a retaguarda dele. Xiaoqi perguntou o que aconteceria com ela, mas a garota apenas insistiu que ele fosse rápido. Afinal, ela era uma 6 runas e ele precisava relatar aquilo. O monstro se mostrava ainda mais furioso diante dos dois. Foi então que uma marca escura surgiu na testa de Xiaoqi, e ele voltou a sentir uma dor muito forte na cabeça. A garota se virou, perguntando o que estava acontecendo. O monstro começou a emanar sua mana novamente. A garota tentou empurrar Xiaoqi para longe, mas ele segurou o braço dela. Ela rapidamente se virou para entender o motivo. Nesse momento, Xiaoqi parecia absorver uma enorme energia ao seu redor, que ia toda em direção à marca em sua testa. Uma explosão luminosa aconteceu, e ele começou a flutuar no céu, iluminando tudo ao seu redor. Xiaoqi estava se transformando. Surgiu com uma nova aparência, sem entender o que havia acontecido. O monstro não perdeu tempo e saltou em sua direção. Mas Xiaoqi parecia preparado. Encarou o perigo de frente e rapidamente tomou a forma de um dragão dourado, esquivando-se da aranha gigante. Tentava entender o que acabara de acontecer. Perguntava-se se aquele era o mesmo dragão azul que a garota havia usado, e agora ele estava usando a habilidade dela. A garota confirmou, embora dissesse não saber por que haviam se fundido. Surpreendentemente, Xiaoqi estava usando os poderes dela melhor do que ela mesma. Ele respondeu que também não sabia o que estava acontecendo, mas que primeiro eliminaria o monstro antes de discutir qualquer coisa. A garota concordou rapidamente. Assim, Xiaoqi prosseguiu com a batalha e ativou novamente o dragão dourado. Dessa vez, milhares de espadas brilhantes surgiram no céu acima da aranha-monstro. Com um movimento, Xiaoqi lançou as espadas, e uma chuva cortante caiu sobre a criatura, que não teve como se defender. A garota, animada, diz que eles venceram. O monstro estava coberto de espadas. Xiaoqi ergue a mão e, em seguida, a fecha, fazendo com que todas as espadas explodissem de uma só vez, finalmente eliminando o monstro, que dessa vez ficou em pedaços. Xiaoqi pergunta se a aranha está realmente finalizada, e a garota pede para ele verificar, mas alerta para que tenha cautela. Então, Xiaoqi começa a se aproximar da carcaça do monstro, mas, nesse momento, algo começa a acontecer com ele. Ele e a garota se separam novamente, encerrando a fusão. Com isso, o protagonista começa a despencar do céu, em queda livre rumo ao chão. No entanto, a garota gentilmente o segura em seus braços, protegendo-o de um fim trágico. Assim, os dois pousam em segurança no solo, ficando em um silêncio constrangedor. Xiaoqi rapidamente salta do colo da moça e agradece por tê-lo salvo, mas a garota diz que, na verdade, é ela quem deveria agradecer. De repente, algumas pessoas surgem chamando pela garota. Ela rapidamente avisa que está bem e que cumpriu com o protocolo, como sempre. Em seguida, ela agarra o braço de Xiaoqi. O protagonista tenta avisar que sua irmãzinha está no abrigo naquele momento. A garota misteriosa diz que a irmã dele deve estar segura lá, e, enquanto isso, afirma que quer fazer algumas perguntas. Ela pergunta se Xiaoqi sabe por que eles conseguem se fundir e por que ele pode usar os poderes dela. Xiaoqi responde que não sabe de nada, pois foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, começa a rir nervosamente, enquanto a garota o observa de perto. A garota entrega um cartão de visitas para Xiaoqi e diz que, se ele precisar de algo no futuro, pode entrar em contato com ela. Xiaoqi pergunta se será levado ao instituto para dissecação. A garota começa a rir e diz para ele não se preocupar, pois ele é precioso demais para isso. Xiaoqi pede para essa garota não falar dele como se fosse um animal extinto. Ela, então, diz que com certeza irá protegê-lo. Mais um assistente chega, dizendo que o mestre está procurando pela senhorita. A garota atende o telefone enquanto deixa Xiaoqi e o assistente para trás. O assistente, irritado, chama o protagonista de perdedor de runa menor.
Logo em seguida, a moça entrega o telefone ao rapaz e ele pergunta quais são as próximas ordens. A garota, firmemente, diz que o assistente está demitido, deixando o rapaz muito chocado. Xiaoqi tenta amenizar a situação, dizendo que já está acostumado com esse tipo de coisa. A garota entrega um cartão para ele e agradece pela ajuda naquele dia, dizendo que é um presente de agradecimento. Ela sorri e insiste para que Xiaoqi aceite, pois, além de salvá-la, ele salvou a todos que estavam ali. Assim, ele aceita o cartão e o coloca no bolso. O nome no cartão era Zhong Yuyan. Xiaoqi se despede da moça e agradece por tudo. Yuyan, que o observava de longe, acredita que Xiaoqi é a chave para mudar as coisas. Algum tempo depois, Xiaoqi já estava em casa cuidando de sua irmã, que estava doente. Mesmo tossindo bastante, Linlin dizia para Xiaoqi que estava bem. Xiaoqi, no entanto, avisou que ela estava com febre e então perguntou se ela havia se assustado na noite anterior. Ele se lembrava do momento em que se reencontraram. Linlin correu para abraçá-lo, enquanto as pessoas ao redor elogiavam o protagonista de todas as formas, chegando a chamá-lo de herói. O homem snob chegou até a se ajoelhar diante de Xiaoqi, pedindo desculpas pelo que havia feito e admitindo que estava errado. Em seguida, alguém retirou o homem do local à força, colocando-o para fora do abrigo. Voltando ao momento atual, Linlin dizia que sempre havia sido um peso para Xiaoqi em todos os momentos, inclusive agora. Mas o protagonista negou isso, segurando a mão de Linlin. Ele disse que eles eram família, não estranhos. Acrescentou que, se ela se sentia culpada, então, quando melhorasse, ele queria que ela fizesse a suprema sopa de costela de porco com rabanete, que só Linlin sabia preparar. Animada, a garota respondeu que faria isso. Nesse momento, alguém bateu à porta. Xiaoqi disse que iria verificar quem era e pediu para Linlin tomar o remédio e ir dormir. Ele então abriu a porta para ver quem estava ali e percebeu que havia uma multidão de pessoas paradas diante de sua casa. Xiaoqi pergunta se eles estão ali por causa da fusão com a senhorita Zhong. O rapaz de vermelho confirma e diz que veio por ordens dela. De repente, um homem de jaleco surge, agarra Xiaoqi e verifica que ele é apenas uma runa. Mas como poderia usar o poder de pessoas mais fortes? Seria uma nova mutação, algo que vale a pena ser pesquisado. Xiaoqi rapidamente se solta do homem, e uma mulher que estava por perto pergunta se ele pretende dissecar Xiaoqi, mostrando todo o seu desdém. Ela então questiona se o protagonista não gostaria de se unir à família Shen, pois trata-se de uma família nobre, assim como a família Zhong. As pessoas ao redor começam a comentar que o protagonista está sendo disputado por duas famílias importantes, o que seria muito bom para ele. No entanto, Xiaoqi percebe que tudo aquilo era apenas fachada. Ele se lembra do que aquelas pessoas realmente pensam a seu respeito. Então, decide propor um acordo. Testará cada família, uma de cada vez, e se unirá àquela que for superior. Nesse momento, as pessoas finalmente mostram suas verdadeiras faces, dizendo que ele deveria se olhar no espelho primeiro, já que não passa de uma maldita runa. Xiaoqi, então, mostra o cartão que havia recebido anteriormente e responde que são eles que estão implorando para que ele se junte às suas famílias. Em seguida, vira-se e diz que, como a senhorita Zhong o convidou gentilmente, ele visitará a família Zhong primeiro. Antes disso, explica que sua irmã mais nova está com febre e, por isso, precisa levá-la ao hospital. O representante da família Zhong responde que está tudo bem e se oferece para levar Xiaoqi e sua irmã ao hospital privado afiliado à família. No entanto, Xiaoqi bate a porta na frente de todos, deixando o rapaz falando sozinho. Xiaoqi volta para o quarto onde Linlin estava. Ele a tranquiliza e explica que está tudo bem. Nesse momento, um corvo os observa pela janela. À noite, na mansão da família Zhong, algumas pessoas estavam reunidas até que Xiaoqi chega à reunião junto com o representante. As pessoas começam a comentar sobre o nível do protagonista, mas outras percebem que ele foi um convidado da senhorita Zhong. Assim, Xiaoqi segue o representante pelo salão da mansão. Nesse instante, um homem aparece chamando pelo mordomo Sol. Ele pergunta se Sol não está sendo rude ao permitir que uma simples runa entre naquele lugar. O mordomo Sol se curva e explica ao mestre Cui que aquele é um convidado da senhorita Zhong, pedindo gentilmente que ele abra caminho.
Kui olha diretamente para Xiao Qi e pergunta se um lixo pode ser considerado um convidado. O mordomo ia dizer algo, mas Xiao Qi o interrompe e diz que está tudo bem. Kui derrama bebida sobre a cabeça de Xiao Qi e pergunta se ele ainda vai continuar fingindo. Diz para ele beber um pouco, pois é um vinho tinto de alta qualidade. Algo que, segundo ele, pessoas humildes como Xiao Qi nunca experimentariam na vida. Irritado, Xiao Qi responde que foi Kui quem começou tudo aquilo. O homem se prepara e diz que Xiao Qi será eliminado em breve. Mas o protagonista o acerta diretamente, deixando-o em choque. Kui cai ao chão e se pergunta por que não consegue se transformar. Xiao Qi se abaixa, segura Kui pela camisa e exige um pedido de desculpas. Kui se recusa, então Xiao Qi continua o que estava fazendo, decidindo dar uma boa lição naquele sujeito mesquinho. Após um longo diálogo, Kui finalmente começa a pedir desculpas. Xiao Qi se afasta e pensa que, embora aquele cara possa ter mais runas, parece ser fraco por não conseguir se transformar. Kui começa a se levantar e pergunta se Xiao Qi já terminou. O protagonista olha para trás e vê que Kui estava começando a se transformar. Uma aura emanava de seu corpo. Xiao Qi percebe que aquela luz vermelha era um sinal de transformação. Motivado pela vingança, Kui diz que acabará com Xiao Qi ali mesmo. Mas, nesse momento, um portal começa a se formar atrás de Kui. Um monstro enorme e feroz surge por trás dele e o acerta diretamente. As pessoas ao redor começaram a correr desesperadas ao ver uma fera sendo invocada dentro do território da família Zhong. Xiao Qi estava paralisado diante daquele monstro. O mordomo Sol agarrou o braço de Xiao Qi e pediu para que ele o seguisse rapidamente. Xiao perguntou por que ninguém faria nada, já que todos que estavam ali eram usuários de runas superiores. O mordomo Sol respondeu que uma runa superior não significava, necessariamente, que a pessoa tivesse destreza em combate, pois somente após treinamento, uma runa superior poderia conferir habilidades adequadas de luta. Lembrando de sua chefe, o mordomo comentou que o treinamento era difícil de seguir, e o número de crianças nobres que o completavam com sucesso era pequeno. Nesse momento, uma pessoa foi arremessada aos pés de Xiao Qi e do mordomo. A fera saltava sobre os dois. Xiao Qi se assustou com o ataque rápido e feroz, mas de repente, alguém atingiu a fera. Era uma garota que parecia uma loli. Ela se colocou diante de Xiao Qi e chamou a fera de cachorro malvado. O monstro lobo se levantou rapidamente. A garota pediu para que Xiao Qi fosse para um lugar seguro. Vendo-a de costas, Xiao Qi se lembrou de algo de seu passado. Mas o monstro já vinha em direção a eles. A garota, que estava diante da criatura, rapidamente sacou sua arma mágica e saltou sobre o monstro. No entanto, o grande lobo uivou naquele momento, atordoando todos no salão. A garota soltou seu machado e caiu sobre Xiao Qi. Mesmo sendo amassado, Xiao Qi perguntou se ela estava bem. Os dois se levantaram rapidamente e, mais uma vez, um momento constrangedor aconteceu. O monstro lobo, com seu poderoso uivo, invocou mais criaturas semelhantes a ele. Uma grande alcateia de lobos ferozes estava prestes a atacar. Diversas pessoas no salão começaram a ser perseguidas pelos pequenos lobos. Ao ver aquilo, a garota agarrou a mão de Xiao Qi e pediu para que ele corresse rápido. Porém, com a união dos dois, os lobos foram eliminados de uma vez só. O grande lobo apenas via uma silhueta surgindo no meio da fumaça que cobria o lugar. Xiao Qi havia se fundido novamente e se perguntava por que estava na cor rosa daquela vez. A garota disse que rosa era muito fofo e, em seguida, pediu para que Xiao Qi usasse o machado para derrotar o monstro. O protagonista, animado, concordou com ela. Lobos que haviam sido eliminados por Xiao Qi começaram a ser absorvidos pelo lobo gigante, mas logo em seguida, outros lobos começaram a surgir novamente. Xiao Qi observava aquilo com atenção, tentando entender os truques do inimigo. Os pequenos lobos avançaram mais uma vez em direção a ele, e, utilizando seu machado, Xiao Qi começou a eliminá-los um por um. Apesar disso, ele pensava que não conseguiria dar fim àquelas criaturas, mesmo derrotando todos à sua volta. Em meio ao combate, Xiao Qi perguntou à garota se ela sentia enjoo ao andar naquelas xícaras giratórias.
A garota, confusa, respondeu que não sabia do que ele estava falando e perguntou se ele poderia levá-la até esse lugar. Xiaoqi concordou, e a garota ficou feliz com a promessa. Ele garantiu que, depois de derrotarem o monstro, levaria ela e Lin Lin ao parque de diversões. Com um movimento rotatório intenso, Xiaoqi conseguiu eliminar todos os monstros ao redor. Isso enfureceu o grande lobo, que decidiu avançar em sua direção. O monstro tentou abocanhar Xiaoqi enquanto ele girava. Percebendo uma brecha para vencer, Xiaoqi lançou o machado com toda a força. A arma acertou o teto do salão, atravessando a fera e deixando um grande buraco no corpo do monstro. Logo em seguida, Xiaoqi verificou se realmente havia derrotado o lobo-monstro. Aliviado, percebeu que aquele era mesmo o fim. Assim como da outra vez, a fusão entre ele e a garota foi desfeita. A garota saltou em direção a Xiaoqi, muito feliz, pois agora iriam ao parque de diversões. Nesse momento, Zhong Yuyan entrou na sala perguntando se Xiaoqi estava bem, mas acabou presenciando uma cena um tanto questionável. Ela cumprimentou a senhorita Luo, que a chamou de irmã mais nova, e comentou que fazia tempo que não se viam. Xiaoqi ficou surpreso e perguntou se Zhong Yuyan era mesmo a irmã mais nova de Luo. A pequena confirmou e disse que, na verdade, era vários anos mais velha. Zhong Yuyan pediu desculpas a Xiaoqi por tudo o que ele havia passado naquela noite. Disse que deveriam se encontrar com o pai dela primeiro, e enquanto caminhavam, poderiam conversar sobre outras coisas. Enquanto isso, um homem muito misterioso, em um canto escuro do salão, ria baixinho. Xiaoqi, ao perceber algo estranho, virou-se para ver o que era. Mas, quando Zhong Yuyan perguntou o que havia de errado, ele respondeu que não era nada. Ela, então, disse para ele não se preocupar, pois a família Zhong cuidaria da situação. No salão, o mordomo Sol tentava acalmar as pessoas, pedindo que todas retornassem para suas casas e explicando que haveria uma escolta. Também afirmou que a família Zhong explicaria o que havia acontecido ali de forma apropriada. Antes de sair do salão, Zhong Yuyan comentou que o monstro que havia aparecido ali era de nível semelhante ao que surgiu no distrito comercial anteriormente, algo que jamais deveria ter acontecido. Explicou que existem barreiras no distrito, projetadas justamente para evitar esse tipo de situação, a não ser que elas tivessem falhado. Xiaoqi perguntou se ele mesmo poderia ser o causador da anormalidade na barreira. Zhong Yuyan, um pouco constrangida, disse que essa possibilidade não podia ser descartada. Luo, então, disse a Xiaoqi para não ter medo, pois elas estavam ali para protegê-lo. Os três chegaram diante da porta dos aposentos do pai de Zhong Yuyan. Ela bateu e anunciou que havia trazido Xiao Qiyu e Luo Han. Uma voz respondeu, pedindo para que entrassem. Assim que abriram a porta, uma xícara voadora acertou o rosto de Zhong Yuyan em alta velocidade. Luo se colocou à frente dela, com uma expressão de irritação. No interior da sala, um velho sentado em um trono ordenava que todos se ajoelhassem. Zhong Yuyan até tentou se abaixar, mas foi impedida por Xiaoqi, que a segurou pelo braço. Com uma voz séria, Xiaoqi pediu licença, e encarando o homem, perguntou se aquela era a maneira que o mestre Zhong havia escolhido para demonstrar seu poder. O velho os observa em silêncio por um momento, e então diz que essa é uma questão da família Zhong e que um estranho não pode interferir. Xiaoqi até tenta falar algo, mas Zhong Yuyan o interrompe. Mesmo assim, Xiaoqi comenta que não imaginava que as famílias nobres não soubessem como receber seus convidados. Em seguida, ele se vira para sair da sala, mas, quando coloca o pé para fora, o velho grita, dizendo que os monstros estão vindo atrás dele. Xiaoqi para onde está, e um silêncio profundo toma conta da sala. Após isso, ele sai da sala e bate a porta. Luo, que também havia saído com Xiaoqi da sala, suspira e diz que aquele velhote é muito chato. Pensando em Zhong Yuyan, Xiaoqi comenta que parece que ela não tem um bom relacionamento com o pai. Luo explica que a mãe de Yuyan foi empurrada para a morte por aquele velho. Ela também comenta que o número de runas que uma criança ganha é aleatório. Então, para aumentar as chances de nascer com uma runa superior, algumas famílias nobres escolhem se casar com parentes próximos. Xiaoqi pergunta o que a mãe de Zhong Yuyan era. Então Luo conta que ela foi forçada a se casar com seu primo, e após dar à luz,
ficou mentalmente instável. Xiao Qi fica pensativo sobre isso. Lu dá alguns tapinhas nas costas dele e diz que essas coisas não são segredo, mas acha melhor que Yu Yan seja a responsável por contar certas coisas. De repente, Lu pergunta se Xiao Qi quer se juntar ao Grupo S e, caso queira, será recrutado diretamente pelo chefão. Xiao Qi agradece pela oferta, mas diz que irá pensar um pouco sobre isso. Então, Lu pergunta se ele quer ir com ela ao leilão subterrâneo naquela noite. Ela ouviu dizer que haverá um jade antigo no leilão, que tem o efeito de proteger o corpo e nutrir o espírito. Como a irmãzinha de Xiao Qi está doente, esse item seria muito útil para ela. Xiao Qi concorda em ir, mas Lu pergunta se ele tem um terno apropriado. Xiao Qi confirma que sim, pois comprou um quando estava tentando conseguir um emprego como vendedor de seguros. Lu diz que esse terno não vai servir, então decide levá-lo para comprar um novo. Algumas horas depois, Xiao Qi estava um pouco envergonhado. Ele experimentava alguns ternos junto com Luo. A garota, animada, perguntou se ele queria levar os 2 conjuntos que havia experimentado, mas Xiao Qi recusou e disse que isso seria um grande desperdício. Nesse momento, eles escutaram a voz de alguém reconhecendo a chefe Lu e comentando que ela estava saindo com um novo namorado. Era um casal com uma aparência bastante extravagante, mas Lu apenas os ignorou e pediu para a atendente da loja embalar todos os ternos, pois ela os levaria. O homem insistiu e disse que não sabia que a chefe Lu gostava de homens delicados, mas Lu continuava a ignorá-lo, o que o deixou muito irritado. A mulher que acompanhava o homem se aproximou dele, chamando-o para ir, mas ele a empurrou e mandou que sumisse, dizendo que ela não tinha permissão para falar ali. O empurrão foi tão forte que a moça quase caiu para trás, mas rapidamente uma pessoa surgiu e a segurou antes que caísse. Era uma outra garota, de cabelo vermelho, que perguntou se a mulher estava bem. A moça, que quase caiu, agradeceu pela gentileza, e a garota de cabelo vermelho respondeu que não precisava agradecer. Em seguida, ela se levantou e disse: "Lixo sempre será lixo." Irritado, o homem partiu para cima da garota de cabelo vermelho, mas ela, com apenas um movimento, acabou com todas as chances dele. O homem caiu diante dela, com os bofes quase para fora, após receber um contra-ataque tão mortal. Xiao Qi, observando tudo, pensou que aquela garota era muito habilidosa. De repente, um portal começou a surgir atrás da garota de cabelo vermelho, e Xiao Qi se assustou, pois aquilo estava acontecendo de novo. Rapidamente, ele gritou pedindo para que todos tivessem cuidado. A garota estava parada bem em frente ao portal, de onde surgiam algumas patas de monstros esquisitas. Rapidamente, ela foi agarrada pelo monstro que estava prestes a sair do portal, sendo arrastada para dentro dele. No último momento, alguém segurou a perna dela. Essa cena chamou a atenção de Luo, que estava pagando pelos ternos naquele instante. Ela se desesperou ao ver que Xiao Qi tentava salvar a garota, mas também estava sendo puxado para dentro do portal. Lu até tentou correr para ajudá-lo, mas, ao tentar se aproximar, o portal se fechou por completo, engolindo a garota de cabelo vermelho e Xiao Qi. Aquilo deixou Lu sem reação. Enquanto isso, dentro do portal, Xiao Qi se perguntava onde estava a garota que havia entrado com ele. A garota respondeu que estava ali. O protagonista, feliz, virou-se para perguntar se ela estava bem, pois havia caído em um lugar muito macio. No entanto, ao olhar melhor, Xiao Qi percebeu que tinha caído sobre a garota, o que o deixou muito envergonhado. A garota se levantou furiosa, chamando o protagonista de cachorro. Xiao Qi respondeu que não havia feito aquilo de propósito e completou dizendo que aquele lugar era muito perigoso. Porém, a garota começou a brilhar como uma chama incandescente, dizendo que aquilo era extremamente irritante. A luz que emanava do cabelo dela iluminava tudo ao redor. Então, ela gritou, dizendo que, se o monstro não aparecesse, queimaria tudo à sua volta. Xiao Qi pensava naquele momento que o monstro os havia carregado para um espaço dimensional, mas se perguntava por que ele faria isso. De repente, algo começou a surgir aos pés da garota. O protagonista percebeu o perigo e rapidamente a empurrou. Ela caiu no chão sem entender o que estava acontecendo. Quando foi perguntar por que Xiao Qi havia feito aquilo,
deparou-se com o protagonista completamente ferido. A garota olhava para o protagonista sem acreditar que ele a havia salvado. Então, ela estendeu a mão e começou a emanar um fogo curativo, cobrindo o corpo de Xiao Qi. Alguns minutos depois, quando já havia curado completamente o protagonista, as garras do monstro surgiram e avançaram na direção dos dois. No entanto, usando mais uma vez o seu poder, a garota conseguiu criar um escudo rapidamente, protegendo a si mesma e ao protagonista das garras do monstro misterioso. Nesse momento, a garota tentou acordar Xiao Qi, e então o protagonista finalmente abriu os olhos. Ela fez de tudo para que Xiao Qi permanecesse acordado, mas os olhos dele começaram a se fechar novamente. Antes de perder a consciência, a última coisa que viu foi o rosto da garota. Em sua mente, Xiao Qi revivia sua infância, quando alguns garotos o intimidavam. Após uma longa sessão de ataques, os garotos se viraram para ir embora, deixando o pequeno Xiao Qi largado no chão, no meio da chuva. Até que uma sombra surgiu sobre ele. Foi então que ficou claro que Xiao Qi estava protegendo algo muito importante. Quem apareceu diante dele foi uma pequena garota de cabelos vermelhos. Mesmo machucado, o protagonista se levantou um pouco e, ainda assim, entregou o bolo que estava defendendo para a garota, desejando-lhe feliz aniversário e chamando-a de Xiao Lin. Ao ver aquilo, a garota não conseguiu se conter e desabou em choro. Xiao Qi pediu para que ela não chorasse, pois ele estava bem. De volta ao presente, Xiao Qi repetiu a mesma frase, dizendo que estava bem. A garota respondeu que não estava preocupada, apenas não queria que ele deixasse de viver para salvá-la. Naquele momento, o fogo que emanava da garota ficou ainda mais intenso e cobriu os dois, enquanto eles se fundiam. Assim, surgiu o protagonista em mais uma fusão, agora com a aparência de uma fênix flamejante. A garota, Lin, perguntou por que aquilo estava acontecendo e por que Xiao Qi estava usando os poderes dela. Xiao Qi tentou explicar que podia se fundir com alguém que possuísse uma runa superior e, assim, usar o seu poder. Lin pediu para que, da próxima vez, ele perguntasse antes de fazer isso. Xiao Qi respondeu que ainda não entendia exatamente como aquele poder funcionava e revelou que Lin era a terceira pessoa com quem isso acontecia. Ao saber que era a terceira, a garota ficou extremamente revoltada e disse que não queria mais se fundir com Xiao Qi. Mas, nesse momento, o monstro começou a quebrar o escudo que Lin havia formado. Xiao Qi apenas respondeu que eles conversariam sobre isso depois que saíssem dali. As garras do monstro conseguiram atravessar o escudo, mas o protagonista conseguiu desviar do ataque. Assim, continuou se esquivando dos golpes consecutivos. Olhando ao redor, Xiao Qi comentou que ainda havia muitas perguntas sem resposta naquele lugar. Enquanto desviava dos ataques, perguntou por que Lin havia sido a escolhida daquela vez, e além disso, por que eles foram levados até ali e não eliminados logo de início. Xiao Qi ativou uma chama em sua mão e a lançou em direção ao fundo da caverna. As garras do monstro pararam de atacar naquele momento e seguiram a toda velocidade na direção do fogo lançado pelo protagonista. Lin perguntou o que estava acontecendo, e Xiao Qi explicou que havia entendido tudo. Aquele monstro era atraído pelo fogo. Por isso, o monstro havia capturado Lin. As garras do monstro pareciam encantadas pelo fogo, e Xiao Qi acreditava que a criatura queria tomar aquele poder para si. Até que, ao olhar para cima, observou uma espécie de casulo de onde saíam as garras do monstro. De repente, o estranho casulo começou a se mexer. Xiao Qi pegou uma adaga e, sem perder tempo, avançou em direção ao casulo. Mas, quando estava prestes a acertar aquela coisa, uma enorme explosão aconteceu, afastando-o por um momento. Tentando ver o que havia acontecido, Xiao Qi comentou que aquela foi por pouco. Uma silhueta surgiu no meio da fumaça. Um monstro mariposa declarou que eles finalmente haviam se reencontrado. Xiao Qi e Lin se perguntaram se conheciam aquela criatura, e com um olhar assustador, a mariposa pediu que nunca mais a deixassem. Com um salto para o ar, a mariposa lançou as garras em direção ao protagonista. Xiao Qi desviou rapidamente, deixando a mariposa confusa. Ele aproveitou para perguntar se Lin tinha algo em mente sobre aquilo. A mariposa, ainda mais eufórica, perguntou por que ele foi até ela. Lin respondeu que apenas pensava que Xiao Qi havia tido um momento a sós com aquele monstro antes.
Xiao Qi abaixou a cabeça, envergonhado, e não disse nada sobre isso. Aproveitou para se afastar um pouco mais. A mariposa perguntou se havia algo de errado ali e, tomando uma postura diferente, disse que teria que encontrar outra maneira de trazê-lo para ela. Com um grito supersônico, chamando por seu monarca, a mariposa ativou sua habilidade. Uma enorme teia de seda foi em direção a Xiao Qi, mas, usando uma conjuração, ele colocou fogo na seda, destruindo completamente a habilidade especial da mariposa. Lin ficou impressionada com a força com que Xiao Qi usava suas habilidades, mas mal sabia ela que ele iria muito mais além. Ativando uma fênix brilhante sobre si, Xiao Qi levantou uma das mãos e lançou a fênix contra a inimiga. Enquanto isso, a mariposa, com um sorriso amedrontador, disse que o ataque do monarca era inútil. Ela se preparou para um contra-ataque e, novamente, aquele ataque que vinha do solo da caverna começou a se formar, direcionando-se diretamente contra a fênix, impedindo que ela se aproximasse da mariposa. Vendo que seu ataque havia sido em vão, Xiao Qi comentou que parecia que as chamas não poderiam machucar a mariposa. Lin perguntou o que eles fariam agora. Xiao Qi respondeu que aquele era o território da mariposa, e quanto mais eles permanecessem ali, mais desvantajoso seria. Como ela estava tentando capturá-los, Xiao Qi começou a se perguntar se haveria uma forma de tirar vantagem desse fato. Lin perguntou o que Xiao Qi estava pensando em fazer. Ele respondeu que o plano era bem simples, porém arriscado. Começaria com ele demonstrando fraqueza, e quando fosse capturado e levado até a mariposa, ele se soltaria e a atacaria quando ela estivesse distraída. Assim, poderiam derrotar o monstro com sucesso. Lin questionou se o plano não era simples demais, já que Xiao Qi não estava levando em conta o alto risco. Xiao Qi sorriu e disse que já havia avisado que seria uma aposta. Lin pediu desculpas naquele momento, dizendo que tudo aquilo era culpa dela, mas Xiao Qi respondeu que, na verdade, o motivo poderia ser ele. De qualquer forma, disse que os dois deveriam sair dali primeiro. Então, Xiao Qi ficou parado enquanto as garras da mariposa se aproximavam sorrateiramente dele. Assim, foi capturado pelas garras da criatura. A monstrinha ficou super feliz por ter conseguido pegar o monarca e pediu para que ele fosse até ela obedientemente. Quando Xiao Qi estava se aproximando, a mariposa disse que o procurava há muito tempo. Mas, naquele momento, Xiao Qi já estava com sua adaga nas mãos e, de repente, com um golpe feroz, conseguiu se soltar das garras do monstro. Partiu em alta velocidade, acertando em cheio a mariposa. Sentindo o impacto do ataque, a mariposa só conseguia chamar pelo monarca. Nesse instante, Xiao Qi teve uma visão das memórias dela. A mariposa era uma linda criatura que servia chá para seu mestre. Xiao Qi era o homem a quem ela chamava de monarca. Mas algo deu errado, e, desesperada, a pequena mariposa perguntava ao monarca o que estava acontecendo. De repente, um outro homem surgiu, chutando a mariposa e dizendo que aquela marionete realmente havia se apaixonado. Se não fosse por fulano, ele teria acabado com ela. Voltando ao momento atual, Xiao Qi perguntou que tipo de imagem fora aquela, e, assustado, questionou se a mariposa realmente o conhecia. Com uma aura serena, ela apenas disse que havia excedido sua autoridade, e então desejou que as chamas queimassem os seus pecados. A caverna onde a mariposa vivia começou a entrar em colapso, e, de repente, Xiao Qi e Lin estavam de volta à loja de roupas. Lin abraçou Xiao Qi e disse que ele era um cara muito legal. Na mão de Xiao Qi havia um totem da mariposa em sua forma mais humana. Lu, vendo aquilo, se perguntou se seria um totem de runa. Xiao Qi, ao ver a pequena boneca de madeira brilhar, perguntou se Lu estava se referindo ao padrão da boneca. De repente, aquela pequena boneca tomou vida. Xiao Qi ficou impressionado, pois a mariposa realmente havia sobrevivido. Luo então corrigiu o protagonista, dizendo que, na verdade, estava falando sobre um totem. Em seguida, explicou que um totem runado se refere a um fantoche que serve a um especialista superior em runas, geralmente dividido em dois tipos, o de serviço e o de guarda. Xiao Qi segurou a pequena mariposa e perguntou se Luo acreditava que ela fosse algo desse tipo. Lin, ao ver a pequena criatura na mão de Xiao Qi, disse que aquilo era muito legal, pois ela era incrível. Luo, olhando mais de perto,
perguntou de onde havia vindo aquele totem de runa. Xiao Qi tentou explicar que o monstro havia desaparecido e que só restara aquilo, e que ele havia trazido de volta inconscientemente. Luo disse que o totem de runa havia assinado um contrato e que agora obedeceria a Xiao Qi. Porém, questionou o que fariam caso aquele totem fosse algo perigoso. Lin, então, se abaixou, pedindo desculpas, e disse que não conseguiu avisar isso a Xiao Qi a tempo. Xiao Qi respondeu que, de agora em diante, teria mais cuidado. Luo suspirou e disse estar preocupada com Xiao Qi. Ele agradeceu pela preocupação e comentou que ainda tinha muitas coisas para aprender. Luo abaixou a cabeça, concordando com o protagonista, e então, animada, o convidou para se juntar ao grupo dela. Xiao Qi rapidamente mudou de assunto, perguntando se eles iriam ao leilão daquele dia. Em seguida, começou a puxar Luo para fora da loja, chamando-a para ir logo. Nesse momento, Luo comentou que já havia avisado Zhong Yuyan sobre o que acontecera ali, e que também a informara que Xiao Qi estava bem. Em seguida, disse para Xiao Qi ir trocar de roupa. Nervoso, Xiao Qi perguntou se estava tudo bem com a família Zhong. Luo afirmou que já havia ligado e perguntado, e que Yuyan respondeu que estava bem. De repente, Lin começou a gargalhar alto no meio da sala e perguntou por que Xiao Qi estava tão preocupado com outras pessoas. Ela comentou que, como ele vinha encontrando muitos monstros ultimamente, poderia acabar encontrando algum no leilão daquele dia. Xiao Qi se recusou a pensar assim e disse que seria muito azarado se isso acontecesse. Algumas horas mais tarde, uma grande explosão aconteceu no leilão. Xiao Qi estava correndo com uma garota sereia nos braços, fugindo de um monstro gigantesco, enquanto dizia que Qin Qi o havia amaldiçoado. A garota sereia perguntou quem seria essa pessoa, mas Xiao Qi respondeu que não era hora para se preocupar com isso e continuou correndo rapidamente, enquanto o monstro estava prestes a agarrá-lo. Algumas horas antes desse caos acontecer, o leilão estava prestes a começar, e o anfitrião dava as boas-vindas aos presentes. Enquanto isso, em uma sala VIP reservada, Xiao Qi, Luo e Lin estavam sentados observando o leilão. Xiao Qi perguntou por que todos estavam vestidos de forma tão formal. Lin, que também estava desconfortável, comentou que havia muitos problemas com a organização daquele leilão. Luo, calmamente tomando seu chá, disse para tirarem foto de tudo o que quisessem, pois a irmãzinha Yuyan havia dito que tinha tudo dali. Xiao Qi ficou surpreso com aquilo, enquanto Lin ficou extremamente animada com a ideia. No entanto, Luo se virou para Lin e disse que isso não se aplicava a ela. Xiao Qi comentou que estava um pouco envergonhado com a situação, mas Luo respondeu que não havia nada para se envergonhar. Afinal, Yuyan estava tentando recrutá-lo. Luo continuou dizendo que Yuyan era a empresária mais poderosa que ela já havia visto e que estava disposta a pagar muito por Xiao Qi. Em seguida, encarou o protagonista e disse que aquilo mostrava que ele valia a pena. Voltando a tomar seu chá, Luo comentou que tinha muita inveja e que queria ter tanto dinheiro em mãos. Lin gritou dizendo que ela também queria. Em meio a lágrimas, contou que havia ficado sabendo que algumas armas antigas estariam disponíveis naquele leilão, mas que não teria dinheiro para comprá-las. Numa medida desesperada, Lin se agarrou às pernas de Xiao Qi e pediu para ele comprar algo para ela também. No entanto, o protagonista respondeu que não tinha dinheiro para isso. Lin então disse que Zhong Yuyan estava dando dinheiro para ele, mas Xiao Qi respondeu de forma direta que aquele dinheiro era apenas para ele. De repente, Luo se levantou, interessada em um item do leilão. Xiao Qi, curioso, também se levantou para ver. O anunciante pediu a atenção de todos, dizendo que aquela era a grande surpresa da noite. Um assistente começou a retirar o pano de cima de um grande tanque com água, e assim uma linda sereia foi revelada. O anunciante explicou que, embora eles tivessem encontrado muitos itens raros pelo mundo, a primeira sereia só havia sido descoberta há 30 anos, e agora eles haviam encontrado a segunda. Aquela cena deixou o protagonista chocado. A pequena sereia parecia muito triste, até que olhou diretamente para Xiao Qi. A conexão entre os dois aconteceu rapidamente, deixando o protagonista completamente envolvido. Luo também parecia triste com aquilo, dizendo que às vezes apareciam esse tipo de item.
Lin comentou que aquilo era muito nojento. Luo, no entanto, parecia encantada, pois aquela garota era uma sereia. O protagonista perguntou o que seria uma sereia. Então Luo explicou que o fenômeno de assumir características não humanas era chamado de ativismo. Como todos já tinham visto antes, isso também acontecia com alguns usuários de runas superiores, que demonstravam suas características animais durante uma batalha. Essas características animais funcionavam como runas, sendo vistas como parte do poder do Rei-Yu. Por isso, alguns acreditavam que o segredo do poder do Rei-Yu poderia ser encontrado naqueles que retornavam aos seus ancestrais, como aquela sereia. Lin comentou que aquilo devia ser apenas uma desculpa e que provavelmente estavam atrás da beleza dela. A sereia continuava olhando através do vidro em direção ao protagonista, e os dois pareciam trocar olhares intensamente. Xiaoqi então se virou para Luo e perguntou se Yuyan não tinha colocado algum limite no que ele poderia comprar. Luo confirmou que não, ela não colocou nenhuma restrição. Lin, incrédula, perguntou se Xiaoqi realmente faria aquilo, usar o dinheiro de uma mulher para comprar outra. Xiaoqi se virou e disse que apenas queria salvá-la. Lin então aceitou e disse que, de qualquer forma, se Zhong Yuyan estivesse ali, também faria o mesmo. Assim, o leilão da sereia começou, com um lance inicial de 100 milhões. As pessoas começaram a dar lances desesperadamente. A representante da família Qi também estava disputando fortemente, enquanto o representante de Luo e Xiaoqi participava freneticamente da disputa. Lin olhou para o lado e perguntou se aquele era o quarto da família Qi, comentando que eles eram um bando de lunáticos. Xiaoqi, que estava fazendo os lances, continuava apertando e aumentando o valor cada vez mais. Ele se levantou e disse que, depois de gastar tanto, estava preocupado que Zhong Yuyan o repreendesse. Lin comentou que a sereia estaria fadada a uma vida de sofrimento nas mãos da família Qi se eles não a salvassem. Então, Xiaoqi colocou o máximo do lance permitido, e o anunciante iniciou a contagem regressiva. O homem da família Qi observava enfurecido. Xiaoqi e Lu estavam apreensivos, enquanto a sereia, ainda com um semblante de tristeza, ouvia a contagem terminar, até que o martelo foi batido e ela finalmente foi vendida. Xiaoqi se sentou aliviado no sofá da sala. Lin sorriu e disse que agora podiam dizer que a sereia estava salva. De repente, uma enorme explosão aconteceu. Rapidamente, os três se viraram para ver o que tinha ocorrido. O salão do leilão estava todo destruído e algumas vozes pedindo ajuda podiam ser ouvidas dali. De repente, uma enorme fera marinha surgiu no auditório, segurando o homem que apresentava o leilão. Aquele monstro parecia um enorme kraken. Ele se virou para as outras pessoas que ainda tentavam escapar dali. A pequena sereia teve seu aquário virado, mas não podia fazer nada por estar presa. Xiaoqi pediu para que Luo salvasse as pessoas primeiro. Então, Luo e Lin saltaram pelo vidro, já com suas armas em punho. Lin puxava Xiaoqi pelo braço naquele momento e, ao se virar, perguntou se Xiaoqi tinha medo de altura. Assim, os três chegaram diante do enorme monstro marinho. Luo avisou que iria segurar aquela coisa primeiro. Ela se virou e disse para Xiaoqi salvar a sereia. Xiaoqi concordou e pediu para Luo ter cuidado. Com isso, Luo saiu correndo em direção ao monstro, segurando seu enorme machado. O protagonista chamou Lin para ir com ele rapidamente. Alguns instantes depois, Xiaoqi chegou ao aquário onde a sereia estava presa. Ele disse para ela não se preocupar. Lin pediu para Xiaoqi se afastar, pois ela abriria o tanque de água. Lin golpeou a parte de cima do aquário, libertando a sereia. O protagonista rapidamente a pegou no colo. Lin disse para ele correr dali primeiro e que ela ficaria para dar suporte a Luo Han. Nesse momento, alguns tentáculos do monstro avançaram em direção ao local onde o protagonista estava, mas Lin rapidamente usou sua espada para defender o ataque. Ela se virou e gritou para Xiaoqi ir logo. Nesse instante, Luo e Lin estavam lutando contra aquela besta feroz. As duas continuavam cortando o máximo de tentáculos que conseguiam, o que deixava o monstro ainda mais irritado. Com um golpe certeiro, ele conseguiu atacar as duas de uma vez, arrebentando uma das paredes do prédio do leilão e indo atrás de Xiaoqi, que, desesperado, dizia que Qin e Lin o haviam amaldiçoado. Continuamos no próximo episódio.
Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!